Conversas com Binder. Olá, tudo bem com vocês? Mais uma edição de Conversas com Binder, uma edição muito especial, muito aguardada aqui. Nós vamos receber o colunista Reinaldo Bessa, jornalista que por muitos anos foi o titular da coluna social mais famosa aqui de Curitiba, que ele tinha no jornal Gazeta do Povo. Mas o Bessa tem muita história no colunismo social e também no jornalismo, inclusive nas colunas dele, muitos furos de reportagem acabaram saindo dali. Durante muitos anos aqui em Curitiba, sair no Bessa era sinônimo de sucesso. Então, mas o Bessa continua com seu trabalho hoje nas redes sociais, também na internet, continua com as suas colunas e tal, só que em outro formato. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje também aqui. É uma homenagem a esse colunista muito importante aqui do Paraná. Lembrando que você pode participar do Conversas com Binder, nosso Instagram é Conversas com Binder, o nosso Twitter é Comando na Mídia e o nosso site é o comandonews.com.br. Bessa, para a gente começar, eu queria que você contasse para nós como é que você começou no colunismo social. Eu comecei no colunismo social em 1998, na sucursal da Folha de Londrina, aqui em Curitiba, na Folha do Paraná. Fiquei 1 ano e meio lá, com uma coluna semanal, aos sábados, e depois eu fui contratado pelo Estado do Paraná, pelo Estadinho, para fazer uma coluna diária, social diária, onde fiquei 7 meses. Em começo de 2001, mais ou menos, fui convidado para substituir o Dino Almeida na Gazeta do Povo, que havia falecido. Aí me transferi do Estadinho para a Gazeta, onde fiquei 17 anos assinando a coluna diária social. Foi assim que eu me transformei num colunista social, porque até então, até 1998, eu era jornalista de generalidades, né? Fui repórter político, fiz todo tipo de matéria, cobri vários eventos e assuntos e tal, e trabalhei em outros lugares também, né? Outros jornais, rádios e TVs. Depois eu fui trabalhar na RIC TV, que na época chamava-se Rede Manchete, né? Antes de ser RIC, onde eu entrei como chefe de reportagem. Depois eu fui também diretor de jornalismo por um tempo, né? Também apresentei alguns programas noticiários e também apresentei por um período o programa QI na TV, que era um programa semanal de entrevistas às quintas-feiras, que a gente trazia convidados, inclusive de fora, convidados nacionais, nomes nacionais, o Betinho, irmão do Enfio, políticos, né, de expressão nacional na época, e claro, convidados aqui do estado também e de Curitiba. Então, Bessa, por você ter passado tanto tempo na Gazeta, como você falou, 17 anos aí, né, é um bom tempo no jornal. Você ficou muito conhecido por conta dessa coluna no jornal, mas você tem uma experiência bem grande em outros veículos, inclusive, como você falou, já em TV, na RIC Record, ali hoje, né, RIC Record, mas também no rádio e no colunismo, também com programas que você comandava no estilo Jet Set, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a sua carreira, mais detalhes dessa tua passagem por outros veículos que não o jornal. Exatamente, como eu falei há pouco, eu realmente passei, né, por vários veículos, por rádios, por TVs e finalmente por jornais. E sempre fiz de tudo um pouco, né? No rádio, em várias rádios onde eu trabalhei aqui em Curitiba, desde muito jovem, fui repórter, né? Cobria, como a gente fala, né, do buraco de rua à política. Dava plantão no Palácio Iguaçu, na Assembleia Legislativa, enfim, fazia todo tipo de cobertura. Até cobertura esportiva eu fiz, embora nunca
né, nunca me considerasse um jornalista esportivo, até porque, apesar de gostar de esporte, mas eu não entendo, não sou um especialista, nunca fui, mas de vez em quando a gente era obrigado a ir lá entrevistar jogador de futebol em treinos né, de Atlético, Curitiba e tal. Na época não existia o Paraná Clube, era outro time, era o Colorado. Enfim, fazia também esse tipo de cobertura. Na TV, eu comecei na Rede OM, né, hoje CNT, depois eu fui para o Canal 12, atual RPC. Fui o primeiro apresentador do Bom Dia Paraná, quando a Rede Globo decidiu criar o Bom Dia Brasil, e em cada praça, né, os respectivos Bom Dias. Aqui no Paraná eu fui o primeiro âncora, né, a gente chamava de âncora, porque eu não só apresentava, como também fazia as entrevistas. Tinha um apresentador, que era só apresentador, que só lia as notícias. Eu dividia essa função com ele, mas também fazia as entrevistas, além de ser repórter. Também fiz coberturas para os jornais da Globo, né? O Jornal Hoje, para o Fantástico, fiz muita coisa, eventualmente para o Jornal Nacional, então, mas sempre com foco na atuação aqui no estado. Legal, Bessa, essa parte que você foi o primeiro âncora do Bom Dia Paraná, eu realmente não sabia, mas é uma parte importante da história da TV de Curitiba, TV local, e imagino como era a dificuldade de se comandar um jornal naquele tempo, antes, no início. Eu imagino que isso tenha sido na década de 80, e que as informações não eram como hoje, digitais, assim, né? Mas eu me lembro até que lá no Bom Dia tinha até um telefone vermelho que ficava na mesa, assim, dos apresentadores e tal. Eles liam os jornais também do dia na mesa, e isso que foi um hábito que eu ia vendo os apresentadores fazerem isso no Bom Dia, e acabei pegando o hábito de ler jornal também no café da manhã em casa. Então é muito interessante isso, essa tua passagem, e imagino que você tinha que fazer várias funções, né, como você falou, e é muito mais além de apresentar. Você tinha que pensar na pauta e também às vezes ser repórter, então já era muito do que é hoje você ter múltiplas funções. O que mudou, na verdade mesmo, é apenas a plataforma, que é digital. Uma coisa que me chamava a atenção na sua coluna, Bessa, na Gazeta, e eu comparo bastante, a sua coluna com a do Ricardo Boechat lá no Globo, que ele tinha antes de ir para a Band News, antes de ser âncora na TV Bandeirantes. Ele foi um cara de muito tempo, ele foi um cara colunista de jornal. E na coluna dele também tinha muito a questão social, muito parecida com a sua, essa parte do colunismo social, e também tinha muita informação, tinha muito furo do Boechat, muita informação que ele tinha em primeira mão ali. Então tem muito a ver com o teu trabalho. Olha, eu agradeço e fico feliz com essa comparação, né, com a coluna do Boechat lá no Globo. Eu acho que, na verdade, né, já existia uma escola de colunismo social, vamos dizer assim, da qual o próprio Boechat era foi aluno e depois acabou virando também um professor, né? Que começou lá atrás para não ir muito longe, né, com o Ibrahim Suede, depois veio o Zósimo Barroso do Amaral, daí o próprio Boechat, esses três no Rio, né, mas em São Paulo você também teve colunistas importantes também, tanto na Folha de São Paulo quanto no Estadão. Eu acho que, assim, eu por ter o DNA do jornalista comigo, né, eu sempre me preocupei mais com a notícia, com que fosse notícia, independentemente de ser social. Claro que, às vezes, né, tinham certas notícias que não cabiam na minha coluna. Por exemplo, uma notícia policial. Eu dei notícias policiais na minha coluna, mas não aquela notícia policial do dia a dia, aquela coisa, né, assim, com cara de tribuna do Paraná, assim, para que você entenda, né? Não era esse o objetivo, né? A não ser que fosse assim um crime, enfim, que mexesse com a cidade, alguma coisa que afetasse, né, que chocasse a cidade e tudo mais. E eu me preocupava, como eu disse, mais em dar uma notícia importante, um furo, fosse de qualquer área. O que me agradava mais era poder fazer essa mistura, né? Às vezes falar de um casamento bacana que teve
que tinha acontecido lá no Clube Curitibano, no Graciosa, e já a nota de baixo falava de um assunto completamente diferente, talvez até de um caso policial. Olha, até eu me lembrei agora, falando de casamento e de assunto policial, eu lembro que na estreia da minha coluna, na primeira coluna, eu dei uma notícia de um casamento chique que aconteceu no Clube Curitibano, inclusive a noiva era filha do então presidente da Assembleia Legislativa, e durante esse casamento a bolsa de uma das convidadas foi roubada. Não se sabe por quem, porque né, a pessoa que roubou a bolsa nunca foi identificada. E deu um bafafá, porque afinal, né, era um casamento chique e tal, de filha de um político importante do Estado e tudo mais. Eu lembro até que o título da nota era Ladrão de Casaca, né? Mas, enfim, e ao mesmo tempo eu dava muitas coisas, muitas notas sociais do chamado jet set, né? As grandes festas, os grandes acontecimentos sociais da cidade. Então, eu acredito que foi essa mescla, essa mistura que foi agradando as pessoas, né? Porque elas viam na minha coluna um resumo do que estava no próprio jornal, né? Só que o jornal dava isso de forma escalonada, né? Política na sua página, a economia lá, a polícia lá, enfim, né? E outros assuntos em outras páginas. E eu ali numa leitura rápida, em 10, 15 minutos, a pessoa tinha um bom panorama do que estava acontecendo na cidade. Bom, e agora, conforme nós falamos lá no início da nossa conversa, você está num caminho totalmente novo, né, Bessa? O caminho digital. Agora você também trabalha com isso no jornalismo online. Eu queria que você contasse um pouco desse novo papel que você está desempenhando agora e como é que tem sido para você essa experiência. Exato, agora eu estou num novo momento da minha carreira, no momento digital, que é o caminho que todos tomam, né, quando saem da mídia tradicional e que optam por continuar em atividade, vão para o mundo digital, né? Até porque as opções são pouquíssimas mesmo nessa área, né? Então você acaba indo mesmo para o digital. Eu até tive uns convites aí para continuar fazendo uma coluna em jornal impresso, mas achei que não era mais o caso e optei por criar esse portal, né, que leva o meu nome, que está indo bem, felizmente, né? A gente está ele está com 1 ano e pouco, foi lançado em fevereiro de 2019, 1 ano e meio já, portanto, e a gente está né, sempre com a audiência aumentando. É um portal que ele não é um portal social, evidentemente, embora as pessoas ainda me vejam, embora muitas pessoas ainda me vejam como um colunista social, né? Mas é difícil você, na internet, você manter uma coluna social, só social, ficar falando só de sociedade. Então, eu optei por continuar com aquela né, com aquele meu estilo de mesclar. Eu diria até que no site tem muito pouco evento social, muito pouco. Agora, principalmente com a época de pandemia, caiu para zero mesmo, né? Mas assim, eu estou priorizando notícias da cidade, né? Mais de Curitiba, e agora, em função da pandemia, a gente tem focado muito nesse assunto, claro, porque também não dá para ficar alheio a isso. Mas antes da pandemia, né, o normal, eu diria, era assim, a gente dava notícias de negócios, né? Notícias de alguma coisa de política, enfim, é claro que minha pretensão também não é concorrer com os grandes portais locais, que tem muito mais gente, que tem equipes muito mais, né? O meu portal, a minha equipe é muito pequena ainda, né? Somos ao todo em 3 jornalistas, eu e mais 2, mas a gente está fazendo lives agora, muitas lives, né? Daqui a pouco a gente vai começar a fazer vídeos também, coberturas em vídeo para o portal, né? Porque eu tirei o meu programa do ar na TV aberta e em breve pretendo incorporá-lo ao meu portal. Poxa, Bessa, que legal saber disso. Então, notícia em primeira mão aqui no Conversas com Binder. Teremos os programas do Bessa, aqueles que tinham na TV, agora também no seu portal, e será muito bacana,
porque é um tipo de jornalismo que tem interesse, sim. Eu acredito muito nisso, nesse formato que você conta a história de pessoas, e era muito